Eu gostaria de dar um depoimento sobre o Armando Araújo Andes. E vou dividir esse depoimento em duas partes. A primeira parte é a minha impressão do Armando Araújo Andes como homem público, político, prefeito. E a segunda parte, aquilo que a gente ainda se lembra, faz mais de 40 anos, meu contato com o Armando Andes, de coisas que ele falou, de exemplos de vida, de conselhos, enfim. Meu avô morreu, eu tinha 17 anos. Eu, infelizmente, convivi pouco tempo que eu tivesse discernimento e até interesse pelas histórias que ele manifestava. Mas, ao ler o relatório do governo Armando Andes, de 48 a 51, você tem aqui uma clara demonstração do espírito público de Armando Andes. Hoje você fala muito em espírito público, vontade política, mas ele tinha e praticava. Tanto que o termo honestidade eu não me lembro, eu tenho ouvido ele falar. Porque a desonestidade era algo excludente para Armando. Tanto que ele usava o termo patife safado. E não falava, não comentava. Era alguma coisa que para ele era excludente. Não fazia parte do mundo político, do mundo administrativo, pessoas que não tivessem uma conduta totalmente ilibada para lidar com a coisa pública. E você veja isso, quantos anos depois, hoje vivemos na era da informática, comunicação online. Aqui a maioria na máquina de escrever ou a bico de pena. Os detalhes desse relatório, impressionante. Ele desce em minúcias, mostrando claramente o respeito que ele tinha com o povo através da prestação de conta espontânea aos vereadores. Entra nos mínimos detalhes, coisas até que acredito que nem eram exigidos dele, mas ele fazia questão de mostrar. Outra coisa era a humildade e a simplicidade. Nesse relatório de 4 anos de administração, tem aqui, acredito, umas 3 dezenas de fotos. Numa foto somente aparece a figura do Armando Andes. Então ele não tinha a menor vaidade pessoal. Ele estava lá cumprindo uma obrigação que o povo tinha legado para ele. E com muita competência. Ele demonstrou um tino administrativo que hoje você vê falar muito em vontade política. A tal coisa não acontece porque não tem vontade política. E a coisa mais certa que se hoje me deparo com isso, tenho algumas ingerências na administração pública, você nota claramente que as coisas saem quando tem vontade política. E o Armando Andes, lá em 48, ele teve como foco, ficar claro no relatório, que Passo Fundo necessitava de energia elétrica. E os grandes esforços dele foram em relação à energia elétrica. E, paralelamente a isso, ele era um grande urbanista, até que conhecia a França, conhecia a Europa e, seguidamente, a Rio de Janeiro. Era um homem atualizado, um homem perante os padrões políticos da época, já considerado velho, mas extremamente moderno na sua maneira de agir e de pensar. Tanto que os equipamentos que estão aqui no relatório, que ele comprava para a prefeitura, era aquilo que você diz hoje, o top de linha, o que tinha de mais moderno. Trator de esteira era o melhor. Motoscrip, primeira vez que eu ouvi falar no motoscrip, era o que tinha em Passo Fundo, para fazer a terraplanagem da abertura da Avenida Capitão Juvino, hoje Avenida Brasil, e a complementação da Avenida Brasil Oeste, lá no Boqueirão, que afinal era um local
ele gostava muito. Você gostava de passear no Boqueirão, que ele dizia, para cá é o crescimento da cidade. Se eu lembro, ele dizia, as cidades normalmente crescem em relação ao poente. Elas nascem ao nascente e crescem ao poente. E tinha alguma razão nisso. Se nota o crescimento de Passo Fundo, quase que espontâneo, desse setor, né, no sudoeste, em relação ao poente. Até porque ele também dizia que o Rio Passo Fundo era um impeditivo para o crescimento da cidade. Não deixa de ser. Mas, na parte administrativa em si, os detalhes de um homem que se atinha a detalhes. Ele era um detalhista no setor de máquinas, de equipamentos, o senso de acabamento no serviço que ele tinha, que você nota que falta hoje em dia. As pessoas, os grandes políticos, administradores, eles cuidam mais do atacado, né? E não se atém a detalhes. Então você nota, às vezes, uma falta de capricho no acabamento das obras públicas. E isso não. Ele tinha esse detalhe que na vida pessoal ele era um homem caprichoso. Ele tinha o prazer de andar bem vestido, dentro da moda peculiar dele, dentro do seu estilo, mas era marcante. Era aquela gravata branca, sempre bem arrumada, bem passada, aquele sapato que tinha anos, eu olhava e dizia, ele tinha um sapato marrom e um preto, eu olhava assim, novíssimo, super bem engraxado, a roupa, o terno com colete, enfim. Tinha um capricho pessoal. E isso, o capricho pessoal, as pessoas transmitem aos atos, principalmente ao trabalho. Quando há um capricho com a própria pessoa, nas suas coisas, e transfere esse capricho também para a atividade pública. Eu vejo o Arnaldo antes como político, até hoje não teria sucesso, pela sua franqueza, extremamente franco, dizia aquilo que tinha que dizer na lata, então ele não engareava muita simpatia, mas tinha um carisma pessoal e principalmente uma conduta irrepreensível. Ele era um modelo para aquela época, imagina para hoje então, do homem público, pela sua conduta extremamente retilínea, nada o desviava do foco. Assim foi que ele conseguiu energizar Passo Fundo e proporcionar que Passo Fundo tivesse o crescimento que teve em relação a toda a região. Uma das grandes preocupações do Orlando Andes como prefeito era a geração e a distribuição de energia elétrica. Basta ver, pelos números aqui no relatório, que Passo Fundo tinha, na época, 190 serrarias, que é o que chama a atenção, e 123 moinhos diversos. Ou seja, era uma cidade, um município, calcado na economia extrativista, porque aqui era a zona de grandes pinheirais da Araucária, e se encerrava muito, e se exportava para a Argentina. E evidente, e os campos